nosso coração. Crês em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará.
coração, encheu seu coração, Ele mesmo. No palco do amor, o autor anunciou: a vida é salvação. Tudo que Ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. E quando a minha história parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou. E quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou. Te O tema da mensagem de hoje é pecado não perdoado. Eu quero te fazer uma pergunta: existe pecado que não possa ser perdoado? Tem pessoas que têm dúvida em relação a isso. Pastor, mas não tem o pecado A, o pecado B, ou o pecado C que não pode ser perdoado? Será que eu não sou abençoado porque eu ainda tenho essa pendência, esse pecado, eu tenho essa, sabe, essa diferença? E por muitas vezes não vive o melhor de Deus justamente por isso. É sobre isso que nós vamos falar. Marcos capítulo 2, versículo 5 diz assim: quando Jesus viu o paralítico descendo por cordas diante de si, disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Jesus disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Versículo 8: por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, aquele que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, ou eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. O evangelho de Marcos aqui, amado, ele conta que certa ocasião, Jesus estava, numa casa lá em Cafarnaum, e um grupo de amigos decidiram pegar um outro amigo que era paraplégico, que estava, enfermo, e ele disse assim: vamos levar até Jesus, porque Jesus cura as pessoas. E quantas pessoas foram curadas justamente por isso? Mas quando eles chegaram àquela casa, eles não podiam entrar, imagina. Estava ali uma aglomeração. Ainda bem que não tinha Covid naquela época, porque se tivesse, Jesus curava. Estava tudo aglomerado. Uma casa pequena em Cafarnaum, amado, eles não conseguiam chegar no portão, não conseguiam. E aí então o que aconteceu? Como eles viram que não dava, eles tiveram uma ideia. Eles falaram assim: bom, vamos
puxar o nosso amigo que é paraplégico, é paralítico, até o telhado, e vamos entrar por esse telhado. Aí eles então tiraram as telhas, quebrou uma parte talvez da laje, sabe, para descer aquele homem diante de Jesus. Olha que cena, você está numa célula lotada na tua casa, de repente o telhado começa a fazer um barulho, né? Pessoas começam a puxar telhas. É claro que ninguém se assustou, porque isso era um costume da época. Sabe, o povo queria ouvir, e onde Jesus estava tinha essa aglomeração. Marcos 2,5 diz assim: quando Jesus viu o paralítico descendo por cordas diante de si, disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Sabe, eu quero te dizer, amado, que por um momento foi um momento de frustração. Você leva o seu amigo para ser curado, e quando está diante de Jesus com toda essa parafernália que eles fizeram, Jesus olha para o cara e fala: teu pecado está perdoado, fique em paz. E não era isso que eles queriam ouvir, não era isso que eles estavam desejando. Eles queriam que ele fosse curado, sabe? Eles esperavam ouvir naquele dia que ele seria curado. Então que o Senhor resolveu perdoar os pecados para curá-los. Sabe, amado, aquele povo era um povo que seguia a lei, e eles conheciam todas as normas da lei, todos os dogmas, tudo que podia, o que não podia, e eles estavam baseados, sabe, em Deuteronômio 28, que fala sobre as maldições. Deuteronômio 28 diz assim: se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, então virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. A bênção era resultado de obediência. Repita comigo: a bênção era resultado de obediência. Mas se aquelas pessoas, segundo o livro de Deuteronômio, não ouvisse a voz do Senhor, então uma lista de maldição aconteceria. E as maldições, amado, podiam ser resumidas em pobreza, em doença, em morte. Então, resumindo o que eu quero dizer: se ele era paralítico, é porque ou ele, ou a mãe dele, os avós dele, até a quarta geração dele foram desobedientes a Deus. Então essa é a cultura que o ser humano tem: uma vez que eu sou desobediente, eu serei amaldiçoado. Uma vez que eu fiz algo errado, o pau te acha. Não é assim que a gente imagina? Essas pessoas, quando chegou diante de Jesus, eles estavam lá com uma boa intenção. Eram os amigos que tinham a boa intenção de levar um amigo, mas lá no fundo eles diziam: olha, vamos levar, tadinho, né? Quem sabe ele é curado, mas se ele está assim, com certeza, porque tem maldição na vida deles. Estavam paralisados pela lei. Acompanhe no quadro. Aquele paralítico estava experimentando a maldição da lei. Ele estava enfermo, e por causa dessa enfermidade, tinha que mendigar. Doença e miséria era o sinal de que ele era muito pecador para ser tão amaldiçoado. Esse certamente era o seu pensamento. Entretanto, no momento em que Jesus disse que os seus pecados estavam perdoados, ele entendeu que não precisava mais estar debaixo de maldição. Se ele não tinha pecado, então poderia desfrutar da bênção. Jesus percebeu que os fariseus pensavam consigo mesmo e disse-lhe, e Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: tem irmãos que acham que tem pecado não perdoado em sua vida. Ainda pensa que a doença é um castigo divino, porque não recebe resposta para aquele pedido de oração, porque se sente indigno de receber, pois ainda pensa que há pecado não perdoado em sua vida. Mas quando você tem consciência de perdão, você se torna inabalável. Jesus mandou que seus discípulos fossem pelo mundo pregando arrependimento para a remissão dos pecados. E quando as pessoas creem que seus pecados são perdoados, elas guardam fé para serem curadas, libertas, restauradas, enriquecidas e tudo mais que precisam. Essa é a fonte da nossa fé, o perdão dos pecados. Preste atenção. Por que Jesus, ao invés de dizer para ele ser curado, o Senhor disse: perdoados estão os seus pecados? Porque ele estava, Jesus olhou para ele e sabia que ele estava ali, em outras palavras, em pensamento, ele dizia: eu estou aqui, eu mereço isso, eu sou um pecador.
Amado, ninguém consegue receber a cura de Deus, a libertação do Senhor, se não souber que foi perdoado. Eu jamais poderia pegar o microfone, louvar a Deus e me tornar um pastor, como eu me tornei, se eu não tivesse entendido que o Senhor perdoou todo o meu pecado quando eu era pai de santo. Eu sempre teria uma acusação, o medo de alguém chegar a mim e falar: eu te conheço, você é de algum lugar, não sei, no passado. Isso acontece comigo, mas ao invés de eu me entristecer, eu me alegro, eu falo: eu sei que você me conhece. Você me conhece de tal lugar assim? Isso. Aí eu falo quem eu era, e também falo quem eu sou. Sabe por quê, amado? Porque isso para nós é resultado daquilo que Deus fez na minha e na sua vida. Sabe? As pessoas têm esse paradigma: olha, eu não fui perdoado totalmente, porque de vez em quando eu ainda cometo alguns deslizes, de vez em quando eu ainda escorrego aqui e ali, então é por isso que Deus não me abençoa, é por isso que eu estou desempregado, é por isso que eu não dou certo no casamento, é por isso que a minha vida financeira é uma droga, é por isso que eu começo e vou até o meio do caminho para frente não vai dar nada certo. É mentira do diabo, você é amado e amada de Deus. Ele já te perdoou. Eu vou te dar uma prova disso. Eu não sei quanto tempo você aceitou Jesus, mas o tempo que você aceitou Jesus para cá, foi 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos ou 20 anos, em algum momento você sentiu uma profunda arrependimento, não no dia que você aceitou Jesus, no processo. Em algum momento você sentiu assim: poxa, quanto tempo eu fiquei perdido, eu deveria ter aceitado Jesus há muito mais tempo. Sabe, algumas coisas que vêm ao seu pensamento, aquilo te traz uma dor profunda, uma chateação profunda. Senhor, esse é um ponto que você foi perdoado. Segundo ponto, você foi perdoado: sentir a presença do Espírito Santo. O endemoniado, uma pessoa que não foi perdoada, uma pessoa que não é liberta, jamais sentirá a presença dele. E se sentir é para ficar prostrado e endemoniado. Você é livre, você é liberto, você é curado, você é restaurado. Pastor, mas eu me afastei, eu me desviei. Você conhece a parábola do filho pródigo? Ele também se afastou e desviou. No dia que ele voltou, o pai fez uma festa para ele. Todo dia que você chega na casa do Senhor ou na presença dele, a festa para você. Segundo ponto, a lógica de Jesus era bem simples. Qual que era a lógica de Jesus? Jesus entendia que a maldição veio por conta do pecado. E toda maldição estava ligada àqueles pecadores, à doença, à miséria, principalmente a lepra na época, né? Se os pecados deles não tivessem sido perdoados, então eles não poderiam andar. Mas aquele paralítico, amado, ele foi literalmente perdoado. E Jesus disse, depois que eu falar para ele: seu pecado está perdoado, eu posso dizer: levante e ande. Foi o que Jesus fez. Primeiro disse para ele: seu pecado está perdoado. Alguns fariseus que estavam lá, os doutores da lei, começaram a razoar entre si, e Jesus disse: o que é mais fácil para vocês? Dizer seu pecado está perdoado, ou dizer para esse paralítico: levante e anda? Aí ele olhou para o paralítico e falou: levante e ande. Você não vai sair daqui de novo pelo telhado, você vai sair pela porta com honra e com glória, porque eu perdoei o teu pecado. Sabe, querido, já não havia mais maldição na vida dele. Tem gente que carrega a maldição. Eu já orei por pessoas que dizem: pastor, eu sou crente há muito tempo, mas eu não tenho sorte no amor. Por que você acha que você não tem sorte no amor? Pastor, porque quando eu era do mundo, olha que absurdo que a pessoa diz. Quando eu era do mundo, eu fui numa cigana. E ela leu as cartas para mim e disse assim: olha, você vai andar por tudo quanto é lugar, mas você e a sua família não tem sorte no amor. E não é que ela estava certa? Eu já orei, pastor, sabe, a minha irmã é separada, meu pai separou da minha mãe, meus irmãos separaram, até minhas sobrinhas. Eu falei: sabe por que isso acontece? Porque você ainda está com uma informação da maldição de Satanás na tua mente. O Senhor já te libertou, não existe mais condenação, não existe mais maldição para a tua vida. Para com isso, você é servo do Senhor. Mas eu errei, eu pequei, eu me desviei algumas vezes e voltei. Eu falei: toda vez que você voltar, centenas de milhares, Ele vai estar pronto para te abençoar. Sabe, querido, literalmente perdoado ele ficou. Portanto, a prova de que o paralítico estava mesmo perdoado foi a cura, foi instantânea. Porque ele só poderia entender e receber aquele perdão
aquela cura se ele se sentisse perdoado. Acompanhe no quadro. Aquele homem teve fé para ser curado, porque o primeiro que ele creu, que não tinha mais pecado. O perdão dos pecados foi o que trouxe fé. O mesmo princípio se aplica hoje. Enquanto pensamos que ainda temos pecados diante de Deus, não temos fé para receber coisa alguma. Enquanto achamos que os nossos pecados não foram perdoados, não temos fé para pedir grandes coisas. Mas no momento em que cremos no perdão, a fé e a ousadia invadem o nosso coração. O perdão dos pecados sempre vai gerar fé em nós. Toda vez que você lembrar que você é amado, você vai lembrar que você foi perdoado. Porque toda vez que você dobra o seu joelho para pedir ou para orar, alguma coisa na tua mente vem dizendo, você não vai conseguir. É muito difícil, então você não merece. Aí sabe o que a gente faz? A gente concorda. Fica parecendo bonequinho de presépio, sabe? Balançando a cabeça dizendo, é verdade. É verdade para quem? Essa voz não é do Espírito Santo. Essa voz é do diabo. E não pense você, porque você aceitou Jesus, que você foi batizado com o Espírito Santo nas águas, está na igreja, é pastor, é crente, é líder, que o diabo vai desistir de você. Não vai não. A cada degrau que você sobe, ele tem uma tendência de desafio maior, porque ele foi criado para isso. Mas você foi criado para ser mais do que vencedor, para ordenar a Satanás que ele caia por terra, e você é mais que vencedor. Todo mundo pode dizer, não vai dar certo. Lá na empresa estão dizendo que vai ter um facão, muita gente vai ser mandada embora. Você não vai, exceto se o Senhor tirar você de lá, para te colocar no lugar melhor, que Deus é fiel. Sabe, amado, nunca pense que se trata de um assunto pequeno, sabe? Trata-se antes do ponto mais importante, que é a nova aliança. Às vezes nós achamos que esse fato, sabe, de ser perdoados os nossos pecados é algo muito pequeno, é algo muito simples, é algo muito comum. Não é não, não é. Uma vez que você foi perdoado, você está livre de toda escravidão. Uma vez que você foi perdoado, você está livre. Está aqui conosco, né? Irmão Rodrigues, ele sabe muito bem do que eu estou dizendo, porque ele também foi pai de santo. Em alguns momentos, eu conversando com ele, logo no começo da conversão dele, ele tinha algumas dúvidas. Pastor, mas de tantas coisas, será? Não tenha isso por dúvida, tenha certeza, ele te escolheu e ele te amou. Sabe, amada? Às vezes você está com uma pessoa, aí você fala, mas será que essa pessoa me ama mesmo? Tiro por mim. Minha esposa sempre foi uma mulher muito bonita. Mais jovem era mais ainda. Eu sempre fui um cara feio. Feio, sem dinheiro. Só por amor que ela casou comigo. Uma vez veio da minha mente, mas será que ela me ama? A voz do Espírito Santo disse, se não amasse, não tinha casado com você. Porque golpe do baú não tem. Não é verdade? Você acha que Deus te perdoou por quê? Porque você é bonitinha? Porque você é de toda a criação, você é diferente? Você é VIP? Não, porque Ele te ama. E se Ele te ama, Ele não perdoou um pecado. Mas a Bíblia diz que todos os pecados, até aqueles dos quais você vai cometer, já estão perdoados. Quando está perdoado? Ele já perdoou, é claro que nós precisamos confessar. Tem gente que tem pecado de estimação, né? Guarda, fala assim, olha Senhor, o Senhor sabe, né? Esse aqui eu não consigo, não é que ele não consegue, ele não quer largar. E aí tem consequência sim, não maldição, mas consequências, sabe? Então, o que você deve pregar? Qual a mensagem que vai transformar o mundo? Talvez seria a visão de célula, visão de discipulado. Não, a mensagem que vai mudar o mundo é aquela que o Senhor mudou os seus discípulos, o que Ele mandou os seus discípulos pregarem, que é o amor, que era o perdão dos pecados. Então quando você for orar por alguém, amado, talvez você não vai querer usar mesmo as palavras de Jesus, o seu pecado está perdoado, mas você vai usar em nome dele. Olha, em nome do Senhor Jesus, todo o teu pecado está perdoado, porque a pessoa já aceitou Jesus, ela já confessou. Então depois você pode orar, e Deus vai fazer, não é porque você vai fazer. Às vezes nós vamos orar, você fica naquela, sabe, aquela acusação, quem sou eu para orar por essa pessoa?
O pecado dela é vício, eu não me libertei do meu ainda, como que eu vou orar por ela se eu estou na mesma situação? Deixa eu te dizer, Deus te colocou e te deu uma chance, dizendo, olha infeliz, você está continuando com esse pecado de estimação, mas eu quero usar você para libertar aquele, é isso que Deus faz. Sabe, Ele quer te abençoar, para você ver que não é você, é Ele, e se Deus te usou para abençoar Ele, você também é abençoado. O problema é que você acha que não foi perdoado ainda. Estas são as boas novas. O nosso pecado já foi perdoado, e Jesus já levou todos eles na cruz do Calvário. Sabe, irmãos, hoje o mundo está celebrando a Páscoa. Muitas pessoas entendem que a Páscoa é um momento de alegria. Mas qual é o verdadeiro significado da Páscoa? A libertação do povo do Egito. Quando eles saíram da escravidão, o Senhor disse, depois que vocês saírem do Egito, vocês vão sacrificar o cordeiro, vocês vão se reunir, vocês vão comer, vocês vão se alegrar, porque isso lembra do tempo que vocês eram escravos e agora vocês estão livres. E se você vê o texto, fala a respeito das ervas amargas, tem um momento que eles comem erva amarga, por quê? Para lembrar da amargura que eles passaram. Isso é só uma lembrança, é só uma celebração. Por que que Jesus então ele morre nesta época e ressuscita na Páscoa? É justamente por isso, amado, porque Ele nos libertou de toda a escravidão. Sabe, pastor, então, eu agora sou crente, eu não posso comer ovo de Páscoa. Se você não quiser, você me dá que eu como, tá? Não tem pecado nisso não, você é livre, o seu pecado já foi perdoado. Muito tempo a igreja evangélica, ela condenou muito isso. Ovo de Páscoa, panetone, sabe? Tudo tinha a ver com o pecado, tudo tinha a ver com a idolatria, e se você comesse, você estava idolatrando, amado, você está no nível muito maior do que isso. Você sabe de quem você é filho. A gente sabe que a Páscoa não está ligada em coelho, que primeiro coelho não põe ovo, ainda mais de chocolate. O dia que tiver um coelho que coloca ovo de chocolate, a pessoa que tiver esse coelho vai ser rico. É igual a galinha dos ovos de ouro, não tem. Mas tem aí uma outra história atrás disso que não importa. O que nós devemos ensinar para os nossos filhos é que Páscoa é a libertação do Egito, libertação do pecado, libertação do povo que o Senhor libertou com mãos de ferro. Assim Deus também te perdoou. A nossa Páscoa hoje é saber que você vai orar, você vai pedir, você vai ser abençoado, porque você já foi liberto. Porque você não tem mais a culpa do pecado sobre as suas costas. Se você crê que é perdoado, você também vai ser curado, vai ser liberto, vai ser santificado, sabe? Vai receber toda sorte de bênção. Acompanhe no quadro. O perdão dos pecados gera amor, mas não é apenas a nossa fé que depende do perdão dos pecados. O Senhor Jesus também disse que aquele que é mais perdoado, esse ama mais. Nosso amor ao Senhor depende também de quanto entendemos que fomos perdoados. Lucas 7,36 diz, convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo ele, estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés chorando, regava-o com suas lágrimas e enxugava com os seus próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se esse fosse profeta, bem saberia quem é e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Disse-lhe Jesus ao fariseu, Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu, diz, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo nenhum dos dois o que pagar, perdoou-lhe ambos. A história que relata aqui é que esta mulher era uma prostituta e ela então vai até Jesus, reconhecendo que ele poderia salvá-la daquela situação. E ele mais uma vez
perdoa os seus pecados. Preste atenção. Por que que Jesus perdoou primeiro o pecado daquela mulher? Porque o que lhe agravava, o que lhe marcava, o que deixava ela exposta, era o pecado que ela cometia. Ela não estava lá pedindo cura, sabe, da sua perna que estava aleijada. Ela não estava pedindo visão do seu olho que era cego. Ela queria sair daquela vergonha. E aí os fariseus olhou para Jesus e pensou com ele, se ele fosse profeta mesmo, ele sabia que essa mulher é uma prostituta. Mas ela era tão adoradora que ela chega por detrás dele com vergonha. Ela beija os seus pés, com as suas lágrimas ela banha os pés de Jesus e com seus cabelos ela enxugava e beijava. A Bíblia diz que os seus beijos estralavam, porque aquilo não era para chamar atenção e não era nenhuma sedução de prostituta, era um coração quebrantado. E ela não estava preocupada com o dinheiro, porque ela tinha um unguento que custava 300 denários. 300 denários é um ano de salário de uma prostituta. Por menor que ela ganha, é um ano de salário. Ela quebra aquele unguento e ela unge, porque ela quis dar para ele o melhor. Ela não estava comprando a salvação. Ponto 3, perdoou-lhe ambos. Lucas 7,43 diz assim, qual deles o amará mais? Simão respondeu, suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Isso era um costume da época. Era um tempo de deserto. Eles usavam aquelas alpargatas, aquelas sandálias de chinelo. Era natural eles passarem, o pé está cheio de areia. A areia do deserto incomoda. Então quando a pessoa chegava na casa do outro, hoje a gente serve um café, um suco, não é assim a nossa cultura? Eles não, eles preparavam uma bacia de água, ia até a pessoa e tirava as sandálias dos pés, porque a pessoa estava cansada, provavelmente os pés inchados, porque eles andavam quilômetros, amado. E aí então lavava os pés. Essa era uma cultura, por isso que Jesus disse, entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que eu entrei aqui, não parou de beijar meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela foram perdoados. Pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. E os outros convidados começaram a perguntar, quem é esse que até perdoa pecado? Jesus disse à mulher, sua fé a salvou, vá em paz. E ele conta uma história de duas pessoas que deviam. Ambos não tinham condição de pagar, um devia uma mixaria, o outro devia uma quantidade maior. Aí ele pergunta para o fariseu, na sua concepção, qual foi mais perdoado? É óbvio, ele disse, a quem tinha uma dívida maior. Ele disse, a mulher tinha uma dívida muito grande, mas agora lhe foi perdoado. A mesma coisa, ele disse lá para o paralítico, o que é mais difícil dizer, levanta-te e anda, ou seus pecados são perdoados? Levanta-te e anda é uma ação no espírito. É uma pessoa que está prostrada com a perna toda atrofiada e sair andando perfeitamente. Os seus pecados estão perdoados, você só ouve quem está ouvindo ao lado. É apenas palavras, mas para a pessoa que recebe, é um resgate, é uma libertação. Sabe, meu amado, Jesus está aqui dizendo que o seu amor depende do quanto você foi perdoado. Sabe aquelas pessoas que por muitas vezes desviam muito fácil dos caminhos do Senhor? Porque ela acha que o seu pecado não foi tão grande assim, que ela não era tão ruim assim, que ela não era tão pecadora assim, então ela pode ir e vir quantas vezes quiser. Eu não penso assim, porque eu sei de onde eu vim, o que eu fiz, quem eu era e o quanto Ele me libertou. E ainda que eu não tivesse feito tudo isso, por um pecado apenas, eu tinha direito ao inferno. Quem diria o quanto, de pecado estava sobre mim. Ainda que Ele não me dê nada, ainda que Ele não te dê nada, ainda que você não tenha nada, você tem direito à vida eterna, porque essa aqui
É uma vida passageira, muito meia boca nos últimos tempos. O que a gente vê de pessoas dizendo, Jesus, volta logo. Porque a pressão é muito grande, a tendência disso é piorar, meu irmão. Esse mundo não tem nada para nós. O que esse mundo tem é saber que Jesus vai voltar e vai nos resgatar. Todos nós fomos muito perdoados. O problema é que alguns não têm consciência do tamanho do perdão que receberam. O Senhor diz que aquele que é muito perdoado, esse ama mais. Simão aqui, o fariseu, pensava que não tinha pecado, por isso tratava Jesus de uma forma diferente, mas aquela mulher não, ela era pecadora na verdade. Jesus disse que ela tinha muito pecado, e ela sabia que era pecadora, e por isso que ela estava perdoada. Sabe, amados, não se sabe se essa mulher foi aquela que foi pega no ato de adultério, ou foi Maria Madalena. Na minha concepção, é aquela a quem Jesus disse para ela, cadê os teus acusadores? Alguém te acusou? Ela disse, não, Senhor. Ele falou, nem eu te acuso, vá e não peques mais. Ela já não se via mais como prostituta, ela não se via mais como pecadora, porque ela vai até onde Jesus está, ela entra naquele local, ela não tinha aquela etiqueta usual que tinha, sabe, aquele povo na época, os religiosos, que essas pessoas eram imundas, e por serem imundas, elas não entravam no lugar onde tinha uma pessoa santa, ela já se considerava santa, ela foi lá, não foi para pedir perdão, ela foi lá para adorar. Então quando você entra na presença do Senhor para adorar, não importa o teu passado, não importa o que você fez, não importa o que você é, o seu denário, o seu unguento está pronto para derramar aos teus pés. Chore, adore, glorifica, porque Ele é o Senhor e não há outro. Ele é o Senhor. Tem pessoas que lêem essa história e acham que ela é exatamente como aquele paraplégico. Não, ela já era perdoada, ela já era serva. Ela já tinha entendido quem ela era. Então ela vai ali. Você entende como a maldade das pessoas são? Aquela mulher entrou de uma maneira tão natural, amada. É como um crente chegar na tua igreja, chegar na tua célula. Ele é crente, ele vai chegar a paz do Senhor, graça e paz. Paz seja convosco, não importa da maneira, mas ele se sente natural, é o ambiente dele. Às vezes nós olhamos para as pessoas, para a roupa que ela veste. Às vezes eu olho para uma pessoa que chegou num ambiente, mas essa pessoa é lésbica, essa pessoa é um homossexual, é um travesti, e nós diminuímos pela aparência, nós não olhamos o que está no seu coração. Se ela está ali, é porque ela adora o Senhor, tanto quanto você, e vai para o mesmo lugar que você irá morar, o céu. Nós imaginamos e colocamos rótulo nas pessoas. Aqueles fariseus fizeram isso, colocou rótulo naquela mulher. Será que ele não sabe que essa que está beijando o pé é uma prostituta? Poderia dizer, é um traveco. Poderia dizer, é uma mulher lésbica. É um bandido. Até que mude, a pessoa carrega o rótulo por muito tempo. Eu por muito tempo carreguei rótulos, dizendo, esse aí está na igreja para fazer média, mas ele continua pai de santo, daqui a pouco ele cai, porque isso não vai dar em nada. Eu carreguei rótulo por muito tempo. Eu carreguei rótulo de ser homossexual porque eu era pai de santo, porque a maioria dos pais de santo eram homossexuais. Eu carreguei muitos rótulos, amada, mas eu não tinha medo de entrar em lugar nenhum e adorar o meu Senhor, porque Ele era o meu Senhor. Quando eu fui na cidade onde eu morava para despachar todo aquele monte de assentamento de demônio, nem os que estavam lá, que eram meus parentes, não acreditou. Falou, não vai ter coragem. Esse é o problema. Você precisa mostrar quem você é, amado e amada do Senhor. Quem foi muito perdoado, não tem receio de falar das boas novas, não tem receio de falar do perdão. Para ele evangelizar não é um fardo que a igreja impõe, mas é algo que está dentro de nós. Depois de muitos anos na vida da igreja, sabe, com o tempo, nós esquecemos de quem nós éramos. Você já caiu a ficha alguma vez e falou, poxa, parece que aquilo que eu era ficou lá no passado, tão distante. Tem hora que o Senhor faz você lembrar. Para te confrontar, não.
para te mostrar o quanto você foi amado e quanto você é amado. Sabe? Esquecemos do preço que foi pago pelo perdão, ao qual nos foi concedido. Sabe? Mas esse perdão que gera compromisso e amor, sem a percepção do perdão, nós fazemos tudo por causa, às vezes, de uma obrigação religiosa. Eu vou na igreja hoje, porque senão o pastor depois está me ligando. Meu líder vai ficar pegando o meu pé, porque eu não fui para a igreja, saco, eu vou ter que ir. Eu queria tanto fazer outra coisa, mas fazer o quê? Eu vou ter que ir, amado. Não carregue isso como fardo. Você foi, é e sempre será amado. Quarto, memória diante de Deus. Atos 10, versículo 5 diz: agora envie mensageiro a Jope, e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Aqui foi o anjo, amado, e veja que o anjo, ele não pregou para ele, antes mandou que buscasse Pedro. O anjo poderia ter pregado para aquele povo, mas anjo não pode pregar boas novas do perdão, porque anjo nunca foi perdoado. O único anjo que poderia ser perdoado não quis o perdão, que era Lúcifer. Então o anjo não pecou, os que pecaram caíram, sabe? Somente aqueles que experimentaram a graça do perdão podem testemunhar a outros. E aí então, amado, Pedro então veio, entrou na casa dele e começou a expor o evangelho para toda a família. Olha o que diz Atos 10, 43. De todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê receba remissão dos pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Observe o momento em que o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Foi justamente quando Pedro fala que Cristo estava perdoando o pecado. Era uma família, amado, que não conhecia nada. Então o anjo diz: chame Pedro. E quando chamam Pedro, Pedro já entra ali falando o amor de Deus, falando o testemunho dele. Observe que nesse momento o Espírito Santo é derramado. Não teve aula de batismo com o Espírito Santo. Não estou criticando, mas não teve. Não teve nada, eles entenderam que foram perdoados. Então quando nós somos perdoados, nós recebemos o Espírito Santo. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diz: você tem o Espírito Santo. E quando eles entenderam que não tinha mais pecado, imediatamente o Espírito Santo se manifestou sobre eles, e todos eles foram cheios. Sabe, querido, o Espírito Santo só pode entrar na casa de quem foi lavado pelo sangue. Eu me recordo quando eu era lá do Seriguidum, eu vivia tomando um banho, em africano chama abo, A-B-O. É um monte de erva podre, que é socado, esmigalhado e colocado dentro de um pote, enterrado no chão, e aquilo fica dias. Quando não é derramada alguma porção de sangue ali, aquilo chega a dar bicho. E olha como o diabo é sujo e imundo. Falam que aquilo é axé. Muita gente usa esse nome e não sabe nem o que ele significa. E toma banho daquilo, aquilo tem cheiro de carniça. E quando você passa perto das pessoas, aqueles que estão no ambiente, aquilo é como um cheiro agradável, aroma suave. Por quê? Porque eles estão endemoniados. O Espírito Santo, ele só pode entrar numa casa quando ela é lavada no sangue do Cordeiro. E como que é lavada? Quando nós pedimos perdão e somos perdoados pelo nosso pecado. Sabe, querido, no momento em que foi lavado, o Espírito Santo entrou, porque muitos não são cheios, pastor, porque não tem consciência do pecado. Quando a pessoa acha que ela nem peca assim, então ela acha que ela não precisa de Deus. Ela acha que ela não precisa de Jesus. Não, pastor, eu peco, o que todo mundo faz. Não, eu nunca matei, eu nunca roubei. Sabe? Então por que os outros merecem o céu, eu não? Eu pago minhas contas em dias. Eu sou uma pessoa normal como todo mundo. Tem aí as minhas falhas. Sabe, já cometi algumas coisas ilícitas. Mas o que é isso diante de tantas pessoas que fazem coisa errada? Essa pessoa dificilmente ela se converte. Ela só vai se converter o dia que ela perder algo que ela ama muito. E por amor daquilo, ela reconhece o Senhor. Porque ela não reconhece que é pecadora.
E o Espírito Santo não invade a vida da pessoa. É preciso querer. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato, se você abrir eu entro, se você não abrir eu não vou entrar. Mas se porventura você abrir, eu entrarei e cearei contigo. Sabe, querido, no momento em que entenderam que pelo sangue todos os nossos pecados são removidos, eles puderam ser cheios, imediatamente cheios, sabe, do Espírito Santo. E essa é a base na qual você pode se firmar para nunca mais ser abalado. Pastor, mas faz muito tempo que eu não oro em línguas. Há muito tempo que eu não sinto a presença do Espírito Santo, eu já fui até batizado. E por que está acontecendo isso? Fato de que você ainda acha que tem pecado que está te sobrecarregando. Se você acha que tem, confesse, basta você confessar. E a Bíblia diz que antes que a palavra chegue à tua boca, Ele sabe o que você quer e já te perdoou. Imagine um Deus que olha para você e fala: o que é que você quer? Você está pedindo perdão? Cara, eu sempre preguei para você, você já leu a Bíblia 200 vezes, você sabe o que é o Evangelho, você pecou e você acha que merece perdão, nós nos sentimos assim. Ele não. Toda vez que você se achega a Ele, eu imagino Jesus com um sorriso no rosto, de braços abertos, dizendo: vem meu filho, vem me dar um abraço. Esse é o Cristo que nós conhecemos, sabe? Você foi perdoado, não há mais dívida, o favor de Deus já te alcançou. Glória a Deus, aleluia. Nós vamos ministrar neste momento a ceia do Senhor, e aí na tua casa, você possa separar, dar uma pausa no vídeo aí, e separe o pão, o suco de uva. Se não tiver o suco de uva, meu amado, separe qualquer suco, até mesmo água, mas é um ato profético. Nós não podemos nos reunir na igreja por conta dessa pandemia, mas nós estamos reunidos agora no mundo digital. Eu quero consagrar o pão e o cálice neste momento, e você coloca as suas mãos assim, como eu estou fazendo aqui, e você vai estar consagrando aí aonde você está, amém? Vamos lá? Senhor, nós consagramos o pão e o cálice diante de Ti, Pai. Que neste momento, esses dois elementos deixam de ser o pão e o cálice e passa a ser o corpo e o sangue do Senhor. Pois está escrito que todas as vezes que nós comemos do corpo e bebemos do cálice representado pelo sangue, nós renovamos esta aliança. Então que esta aliança seja renovada agora, Senhor. Aonde eu estou, Pai, e o teu servo, a tua serva, na casa deles, também possam estar em comunhão. Eu quero aproveitar neste momento que eles estão na casa deles e abençoar esta casa. Pai, este áudio que está entrando por este aparelho, possa inundar esta casa, Senhor, e purificar este ambiente, abençoar este ambiente e consagrar esse ambiente diante de Ti, em nome de Jesus. Agora você vai pegar o pão, vai levantar, fecha os teus olhos e repita comigo: Senhor Jesus, neste momento, eu quero consagrar este pão diante de Ti, pois ao comer do pão, eu estarei anunciando a cura do Senhor, porque através do Teu corpo, através de toda surra, todo machucado, toda ferida que o Senhor levou naquela cruz, representava o corpo ferido para que eu e o teu servo e a tua serva pudéssemos ser curados. Então que a cura do Senhor se estabeleça agora, Pai, ao comer do pão. Coma do pão. Levante o cálice agora e repita: Senhor Jesus, esse cálice é a nova aliança no teu sangue. E está escrito que todas as vezes que eu comer do pão e beber do cálice, eu estarei anunciando a tua morte até o momento em que o Senhor voltar.
Beba do cálice. Aleluia. Saiba, meu amado, que ao partir do pão, comer do pão e beber do cálice, você anuncia a morte de Jesus. E quando nós anunciamos a morte, nós anunciamos também a vida. Amém? Feche os teus olhos. Eu quero orar por você. Eterno Deus e Pai, eu quero abençoar o teu filho onde está, a tua filha, os teus filhos amados, a quem o Senhor se entregou naquela cruz por amor a nós. Ao derramar daquele sangue, o Senhor nos purificou de todo pecado, o Senhor nos purificou de todo mal. E agora, Senhor, pelo poder do teu nome, pelo poder do teu sangue, nós reconhecemos que somos filhos e filhos amados. Aonde o teu filho está, tua filha está, eles possam ser abençoados por ti, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, que nós possamos nos encontrar muito em breve.